Essa é a história de quem venceu a síndrome fúngica. Para quem você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e essa é uma sequência de entrevistas onde eu converso com as bem-nutridas que estão aplicando o método Você no Controle e topam entrar aqui para contar uma parte da história delas e impulsionar você, que muitas vezes não está acreditando se tem ou não síndrome fúngica, se isso tem solução, se o que você está fazendo está no caminho certo, se não está. Então a ideia dessas entrevistas é impulsionar e te ajudar para que você encontre o seu caminho logo e que você consiga colocar em prática logo aquilo que vai deixar o seu corpo funcionando do jeito certo. Então vamos com tudo, pessoas bem nutridas. E eu vou conversar aqui com a Maíra. Deixa eu colocar ela aqui ao vivo nessa manhã. Eu nem não sei de que dia da semana é, gente. Tô perdida. Hoje é quinta, né? Oi, Maíra. Oi, Sheila. Bom dia. Muito Bom obrigada dia. por participar. Muito obrigada pelo seu tempo, por entrar aqui ao vivo. Deixa eu só arrumar a câmera. Tá bom. Aí, Bom dia, tudo bom? tudo ótimo. E você? Tudo certo, graças a Deus. Tá ótimo. Então vamos com tudo, Maíra. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo, por estar aqui, por impulsionar tantas pessoas, porque depois que esse conteúdo foi editado, ele vai para o ar, muita gente vai assistir depois. Agradeço muito vocês por toparem entrar aqui e contar uma parte da história de vocês, porque cada um se conecta com uma história, né? Então, algumas pessoas se conectam com uma parte da minha, outra vai se conectar com a sua, e assim por diante. E Maíra, para a gente começar com tudo, me fala de onde você está, né? Qual é o seu estado e a sua idade, por gentileza. Eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo, e tenho 33 anos. Meu nome é Mayra. Maíra! Ai, porque eu vi normalmente, né, Maíra, né, o pessoal deve chamar Não, você mas é comum. Mayra. Então, Mayra, você fala de Mogi, tem 30 aí? Mogi das Cruzes. Oi? 33 anos. 33. E, Mayra, conta para mim, por gentileza, para a gente começar a se aquecer, como que você identificou os sinais e sintomas da síndrome fúngica? Era uma coisa que você já tinha há muito tempo ou ele ficou mais abundante depois de alguma faixa etária? Como que você percebeu que tinha alguma coisa de errada no seu corpo? Ó, eu comecei a perceber as minhas piores queixas, assim, que me fez procurar uma solução, correr atrás. Tá fazendo um ano e meio devido a uma cirurgia que eu fiz. Então, depois da cirurgia do apêndice que eu fiz e com os antibióticos que eu tomei, aí começaram a aparecer a candidíase, tanto oral quanto a vulvovaginal. A vulvovaginal não me dava paz, então, assim, era muita dor, muito incômodo, não conseguia vestir roupa. Então, foi aonde me deu aquele estupim mesmo. Eu falei, não, eu preciso dar um jeito. Fui a vários médicos, a várias ginecologistas, tudo, e não encontrei solução. Tomei o fluconazol por muito tempo, acho que eu fiquei tomando uns 6 meses. Aí eu falei, bom, não é a solução. Não, para mim não teve resultado. Como você depois fala no método, só silencia, né? Apaga o fogo, mas a causa não estava sendo resolvida e aquilo estava me incomodando. Bastante tempo já. E quando você fez a cirurgia, você teve alguma orientação para a parte da alimentação? Porque você passou por um processo cirúrgico, aí você tomou, acredito que o antibiótico por 7 dias ou 15 dias. Teve alguma conduta para isso? Falar assim, ó, agora a alimentação tem que ser diferente? Não, Sheila, até me assustei muito no hospital, porque quando eu estava lá internada, eu já tinha hábitos alimentares já um tanto saudáveis. Quando eu cheguei lá no hospital e que eu já tinha voltado da cirurgia e eles me trouxeram minha primeira refeição depois de 70 e poucas horas sem comer, eu me assustei. Eu falei, eu não vou comer essa bolacha, eu não vou tomar café com leite, eu não vou comer essas coisas que não são coisas do meu hábito. E muito menos o médico. Eu fui depois no retorno, tomei uma semana no hospital medicamento
e, né, os antibióticos, tudo, e depois eu tomei 15 dias em casa, medicamento por um tempo, né? E não foi passado, fui no gastro depois reclamando de distensão abdominal. Ele falou que era para mim tomar, na época, um probiótico. Aí ele me deu um probiótico com uma cepa só, porque hoje em dia a gente sabe que essa uma cepa seria só para diarreia, não era o caso, e não resolveu nada. Não resolveu. E Mayra, aí você começou a sentir os sinais e sintomas da consequência do uso do antibiótico. E você levou algum tempo para perceber que isso tinha alguma característica da alimentação? Porque você já tinha, pelo que você comentou aqui, hábitos saudáveis, né? Eu já sei comer saudável. Acredito que você era bem desse perfil. Eu sei fazer as minhas escolhas. Quando que você percebeu que isso não estava sendo suficiente? Você foi juntando os sinais e sintomas? Como é que foi? Eu fui vendo que não era suficiente, porque assim, eu voltei no meu gastro, o gastro que me fez a cirurgia, aí ele me falou que eu tinha que fazer endoscopia e colonoscopia. Falei, eu não vou fazer. Esse dia eu voltei muito brava do médico, que eu falei, eu não vou fazer isso. Não é isso. É alguma coisa que está errada de alimentação. Perguntei se eu poderia passar, se ele tinha alguma nutri para me passar. Ele falou que o que eu estava sentindo não tinha nada a ver com alimentação. Aí eu comecei a pesquisar na internet, porque eu falei, não, não pode ser. Aí eu comecei também aí no meu ginecologista. Eu tinha ido a algumas consultas do convênio, não gostei do médico do convênio, que tinha mudado o médico que eu estava habitual aí. E daí eu lembrei de um médico que eu gostava muito, comecei a ir nele, ele me passando fluconazol, tem então para cuidar da Cândida. Aí eu falei para ele, olha, chega, eu tomei 6 meses esse medicamento, eu não vou tomar mais, não quero. Eu fui muito decidida a isso. Ele falou assim, mas o que você vai fazer? Eu falei assim, eu estou pensando em nutrição, em comida, não sei. Ele falou, procura a orientação de alguém, de um nutricionista, que te oriente nessa parte, que aí está o caminho. Foi aonde abriu minha mente. Eu falei assim, não, eu preciso mudar. Só que ainda eu estava meio perdida, fiquei perdida. Eu não sabia onde buscar. Eu perguntava para. Eu tinha uma nutricionista que me acompanhava desde os 25 anos, mas era uma nutricionista esportiva que não tinha nada a ver com a situação que eu estava passando. Então eu até procurei algumas coisas, mas eu não estava segura ainda de ir. Aí pela internet mesmo, eu procurei fazer o FODMAP, deu uma melhorada na distensão, tudo, mas ainda não era isso. Não era isso. E aí, como que foi? Como que você sentiu aí na sua busca? Porque já tinha passado 6 meses, né? Você estava aí. Como que, Desesperada. como que apareceu o conteúdo de síndrome fúngica para você? Você lembra? Olha, eu não lembro exatamente como foi. Eu sei que eu pesquisei, fui atirando na internet, eu pesquisava, assistia vídeos no YouTube direto sobre alimentação, pesquisando sobre se era uma consequência da cirurgia que eu tinha feito. Eu queria descobrir o que estava acontecendo comigo. Eu queria descobrir. E nessa época, eu também estava muito triste porque minha pele encheu de acne, então eu fiquei procurando tudo relacionado a isso. Se tudo isso que eu estava sentindo estava relacionado com a cirurgia. Na minha cabeça não existia síndrome fúngica, né? E daí, por interessante, apareceu você no Insta. E eu comecei a seguir, comecei a ver que fazia sentido, porque eu já estava no fazendo FODMAP. Então, assim, eu falei, mas é muito restritivo. Então, eu comecei a ver que, na verdade, eu precisava me nutrir e não excluir alimentos. Eu estava desnutrida. Então, eu falei, não, é aí, esse é o caminho. Legal. E aí, como é que foi? Você participou de algum evento ao vivo? Você aplicou os testes? Como foi sua experiência ainda com o conteúdo? Eu fiz os testes antes, participei sim, e isso só me deu mais segurança de entrar mesmo no método. A minha mãe, ela super apoia, assim, tudo eu compartilho com a minha mãe. Aí eu falei, mãe, eu encontrei um negócio que acho que é o caminho.
Aí eu compartilhei também com meu marido, ele falou, não, vai, faz, vamos tentar, porque não dá mais para ver você em sofrimento desse jeito. A minha mãe falou, não, mas é nutrição, você vai dar certo, confia que vai dar certo. Então, assim, eu me senti segura, porque eu tive apoio das pessoas mais importantes para mim. Isso faz toda a diferença, né? Quando você tem uma rede de apoio de pessoas aí que te impulsionam, né? Porque às vezes pode ser que algumas pessoas que estejam escutando esse conteúdo em casa tem, né? Tem algumas pessoas que não acreditam no poder do alimento, porque pode parecer um pouco simples e óbvio para algumas pessoas, falar assim, ah, claro, o alimento ele tem um poder sim, recuperar a pele e tudo mais, mas veja a Mayra, ela já tinha uma busca por estilo de vida saudável, ela já tinha uma nutricionista esportiva que acompanhava, mas até virar uma chave e visualizar que para a parte de fungos é uma coisa diferente, leva um tempo também. Não é uma coisa assim que, eu já entendi que é isso aqui. Você leva um tempo para você, opa, deixa eu realmente me familiarizar com isso daqui para eu ver se faz sentido para mim. E nem sempre faz sentido para as pessoas que estão aí em sua volta, né? Às vezes faz sentido para você, para outras pessoas não, e isso pode até atrapalhar o processo, né? Que você começa a desacreditar porque as pessoas que estão à sua volta, né? Tá te impulsionando para um outro caminho, né? Não para o caminho do alimento, do estilo de vida saudável. E como foi, Mayra, para você esse progresso, né? De enxergar a nutrição de uma outra forma e não só da forma da esportiva, do exercício físico para a sua recuperação, a parte da terapia nutricional. Como que você se sentiu depois que você entrou em contato com o conteúdo aqui? Como que foi, antes de mais nada, como foi a tomada de decisão de entrar no método? Você viu assim, bom, eu vou fazer isso. Porque é algo virtual, você estava acostumada com algo presencial, né? Como estava na pandemia, né? Quando eu entrei no método, foi no mês 3 do ano passado, né? Então, assim, foi algo para mim muito natural. Eu confiei mesmo no que ia dar certo. Eu não sou uma pessoa negativa. Eu acredito nas coisas assim, eu sou bem positiva, não fico pensando que vai dar errado, que não vai dar certo, que eu não vou. Não, eu sou uma pessoa bem positiva. Então, assim, com o método também eu fui bem positiva. Eu acreditei, falei, não, eu já estava aplicando coisas que já tinha feito um pouco de diferença, sem conhecimento algum, sem um direcionamento só de uma pessoa. Mesmo eu pulando de galho em galho, que eu estava pulando, fazendo um pouquinho de FODMAP, escutando sobre um médico sobre um chá, eu já estava vendo um pouco de resultado por cuidar, assim, de uma forma mais natural, porque eu sempre gostei dessa questão de me cuidar, ir para o lado mais natural. Então, assim, eu falei, não, é isso. E travou. Conhecimento vai ser bom para mim. Eu não duvidei. Eu nunca duvidei. E o método eu achei assim legal porque eu ia poder aprender na minha casa sem também eu me locomover para um lugar ou perder esse tempo, poder fazer no meu tempo útil, né? Do meu trabalho, das minhas coisas. E como que você está? Como você está se sentindo? Aí das suas queixas, o que você sentiu melhor primeiro? O que está evoluindo? Conta para mim, Mara. Olha, os meus problemas digestivos eu tinha desde criança. Né? Desde criança, eu acredito que eu fui uma criança. Falar que eu fui uma criança desnutrida, eu acho que sim, porque não é que implica o que minha mãe deixou de fazer, é por causa da falta de conhecimento mesmo. Então, assim, eu acho que eu já tinha intolerâncias desde pequena, porque eu nunca me dei bem com leite. Eu via leite, eu sentia ânsia. E daí depois, a minha mãe falava que tentava me dar, porque eu mamei no peito até 3 anos. Eu acho que parte do que eu tô viva hoje foi isso. Então, assim, a minha mãe falou que eu não comia assim, igual outras crianças. Eu tinha ânsia, eu era fraca, eu tinha olheira. Então, eu acho que eu já tinha algumas intolerâncias desde bem pequena. Aí depois, quando eu tinha em volta de uns 6 anos,
eu tive um caso epilético, então eu comecei a tratar com remédio tarja preta, eu tratei por 6 anos da minha, 6 anos, então eu fui até 12, 13 anos cuidando com esse remédio. Então, eu me enfraqueceu mais ainda meu corpo, porque eu não tive um acompanhamento nutricional. Então, eu entrei na fase de mocinha, né, na fase menstrual, com muita cólica, muitas dores. Minha mãe falava que eu tinha dor de crescimento, sentia dor nas juntas quando era criança. Eu acho que devido ao medicamento também, à falta de nutrição. Aí começou também, quando eu parei o meu remédio com 12, 13 anos, eu comecei a sentir, assim, essa questão digestiva. Tudo eu fazia passar mal. Eu sempre fui muito fraca para tudo. Eu comia um lanche que todo mundo comia, eu passava mal. A acne começou a ficar assim absurda, pele oleosa que era brilhando sempre estava brilhando com muita acne. Dificuldade de ir no banheiro, irritabilidade, impaciência, sempre fui impaciente e irritada, sempre. Achava que era normal, é TPM, é TPM. Então, assim, tomei remédio também depois, anticoncepcional, por quase 10 anos. Aí, quando eu completei uns 27, 28, falei, não quero mais isso. Eu tava me sentindo assim. Eu brincava porque eu tinha na época uma cachorrinha castrada. Eu falava, eu tô igual ela. Tô igual a minha cachorra. Não quero nada da vida, só quero dormir. E eu tava assim, me sentindo desanimada, sem energia. Aí eu comecei a ver que realmente tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Eu não sabia por onde ir. Então eu parei de tomar remédio, comecei a ir para academia, comecei a me exercitar mais, achando que isso ia me trazer mais força, energia. Eu era daquelas pessoas que saía no sol, saía passando mal. Passava mal, queria desmaiar, não aguentava nada. Ia fazer um exercício físico, dava aquela vertigem, sabe? Não aguentava fazer um exercício físico. Então, assim, com pouco tempo de método, pouco tempo eu mudando minha alimentação, eu passei a me sentir mais forte, desinflamada. Eu era uma pessoa também que, assim, a falsa magra. Sempre fui magra. Desde criança. Nunca fui gorda, nunca fui uma criança gorda, nada. Mas eu me sentia sempre assim, sabe? Com aquela gordura no quadril, aquele culote, não ficava legal em nada, aquilo me incomodava. Tanto que eu comecei a prática esportiva para melhorar isso. Nunca melhorou. Eu era a magra cheia de celulite. Aí, assim, com pouco tempo de método, minha pele melhorou. Minha digestibilidade melhorou, meu intestino voltou a funcionar. A questão da celulite, eu fiquei sem celulite. Foi a primeira vez na vida que eu não tinha celulite. Falei, meu Deus, eu gastei tanto com tratamento para celulite, fui atrás de práticas esportivas, ganhei músculo, mas a celulite estava lá. Então, assim, para mim, eu fiquei encantada. Falei, não, é isso aí, eu vou seguir, é isso daí que eu vou seguir para minha vida. Fora que eu nunca dormi legal. Voltei a dormir gostoso, sonhar. Meu marido falava, mas você não sonha? Eu falava, não sonho, não sei. Acho que eu não descansava bem, né? Então, hoje em dia, eu sonho, eu tenho uma qualidade durante o meu dia é melhor, porque eu não sinto aquele soninho depois do almoço, porque eu durmo bem à noite, descanso melhor. Nos meus treinos eu vejo mais qualidade, eu consigo pegar peso sem essa vertigem, não tem essa moleza. Dores de cabeça que eu tinha, era normal. Dor de cabeça tem, é TPM, tá antes um pouco do pré-menstrual. Minhas cólicas, desde que eu comecei o método, eu nunca mais tomei medicamento, nenhum, né? Nenhumzinho, não tomei nada, mais nada. E não tenho mais cólica, não tomo mais medicamento para cólica. Percebo que quando eu como alguma coisa que me inflama, que meu corpo não aceita, eu tenho um pouquinho mais de dor, eu tenho um pouquinho mais de TPM, eu sinto às vezes minha língua branca, né? Até a candidíase volta daquela
pinicadinha e tal, mas eu sei voltar, eu sei o que me faz bem. Então, eu sei retornar. Então, esse conhecimento que eu tive com, né, que você direcionou a gente a aprender sobre nutrição, isso foi muito válido, porque eu ganhei muitas coisas. Eu ganhei muito aprendizado, sabe? Uma coisa que eu até acho engraçado, que eu nem percebi que isso fazia parte da síndrome fúngica. Eu tinha uma coceira no ouvido, era deliciosa, eu gostava dela. Eu ficava, todos os dias eu pegava o cotonete, coçava, coçava. Não ia para lugar nenhum sem cotonete. Jamais ia passar um dia para casa de alguém ou fosse viajar final de semana sem um cotonete. Porque era uma coceira persistente. E eu coçava aquela orelha, ia assistir televisão coçando a orelha. Nunca mais. E eu falei, cadê minha coceira de orelha, da minha orelha? Não tenho mais coceira na orelha. Então, assim, são coisas que a gente vê que realmente fazia parte dessa síndrome fúngica e que a gente, aplicando, né, esse método, eu tive resultados que eu nem esperava que existia, né? Não via que existia isso, na verdade, né? Então, me sinto muito bem, estou forte, estou desinflamada, isso foi muito válido. E o autoconhecimento também. E é muito interessante, Mari, escutar todos os sinais e sintomas de melhora, né, no rosto aí da doença. E que, claro, que a grande maioria foca na candidíase, que é tirar a paz, como você mesmo usou essa palavra, né? Tirava a sua paz, de você não saber o que mais fazer, porque 6 meses de fluconazol não é pouco tempo, né? Tem mulheres que usam há anos, né? Tem muitos relatos de bem-nutridas, não sei se você já escutou algumas, que tomam Já. 5 anos, 10 anos, vai e volta, tem uma farmácia dentro de casa com fluconazol, enfim. É, mas aí você começa depois a listar, né? Juntar todas as peças, e aí você começa a falar coisas que você, nossa, eu nem imaginava que isso era consequência do supercrescimento de fungos, que em algum momento ele começou o seu crescimento, que não foi necessariamente isolado no antibiótico. O antibiótico deu um empurrão, né? Ele facilitou o crescimento de vez. Mas muitas vezes vem de anos, né? O crescimento ele está ali, ele existe a nível intestinal e que não tem como ser diagnosticado isso é muito difícil, a gente precisa prestar atenção para perceber, e é claro que a gente não é ensinado a isso. E agora você está na fase da colheita, né? Que essa fase é a fase maravilhosa, que aí você já sabe para onde voltar. Você pode até sair do seu caminho, mas você sabe, opa, eu sei o que fazer para voltar e tá tudo certo. Se eu sentir alguma coisa que tá de errado, meu corpo vou lá e volto. Sim, tanto que assim, eu hoje em dia eu sei exatamente quais são os meus gatilhos, o que me provoca, né, o meu corpo assim a reações. Então, hoje em dia eu faço isso até com meu marido. A gente, às vezes ele tá com alguma coisa, eu falo, mas o que que a gente fez, né, alguns dias atrás? Aí a gente chega à conclusão que é aquele determinado alimento, foi naquela refeição ou foi naquele dia que a gente fez aquilo, né? Então, assim, eu consigo perceber o que me levou, às vezes, o desaparecimento de uma espinha, às vezes a candidíase mesmo, ela voltar, ela vir, né? E a língua branca, então eu sei o que que foi, eu sei até qual alimento que foi em determinada refeição. Então, esse conhecimento é muito bom porque a gente consegue identificar o que faz mal, né? Então você consegue ter esse controle de poder evitar. E também a gente não é perfeito, eu nunca fiz tudo perfeito, né? E a gente também, como você disse, tem os momentos para a gente celebrar, o momento para a gente se divertir também, às vezes, né? A gente está entre pessoas. Então, a gente ter esse conhecimento, né? De poder fazer as nossas próprias decisões. Isso. E também como você disse no início, né, da inclusão, perceber qual é o momento que você não está incluindo aquilo que é o suficiente, né, para você. E eu deixei, inclusive, por exemplo, eu estava lá no Nordeste, eu estava na Bahia, e lá é muito difícil ter folha verde escura, ter fonte assim fácil de vitamina B9 de ácido fólico. E eu não levei o suplemento, foi o único suplemento que eu não levei.
E eu falei assim, nossa, vai ser uma missão impossível comer esse tipo de nutriente aqui. Mas isso é uma coisa que não é um nutricionista que tem que ter essa informação só para ele, né? Isso todas as pessoas devem ter e saber o que fazer para se organizar quando viajar. E é isso que acaba acontecendo com vocês com o tempo, né? A E gente acaba vendo o que falta, né? O que está faltando ali no seu prato. A gente aprende a montar os pratos e a gente fala, poxa, faz tempo eu não como isso, ou tá faltando isso, tá faltando um colorido, ou tá faltando um verde escuro, né? Eu não usei isso. A gente vai observando, né? A gente consegue observar o que falta. E Mayra, como que está a parte das duas queixas, né, que te levaram aí depois da cirurgia, a candidíase oral e a vulvovaginal, de 0 a 10, se você conseguisse mensurar do início do método como você estava e como você está agora, é, como que seria? Como que estaria uma nota aí para sua recuperação? Bom, Sheila, porque eu não fiz tudo perfeito, feito não perfeito, mas eu fiz dentro da minha possibilidade, dentro do que eu consegui. Eu sei que culpa é minha, poderia estar melhor, mas eu dou um 7 porque eu acho que eu poderia estar melhor. Eu poderia estar evitando algumas coisas. Até que, olha, é um 7 digo que é um 7. Mas eu, com o tempo de método, estou 10 meses no método. Ainda eu estou descobrindo alimentos que não me faz mal. Eu achei que tudo isso seria logo no primeiro mês, eu já ia descobrir, já ia. Não. Tem alguns alimentos que a gente tem um apego tão assim emocional que a gente não sabe. Não é o pão, não é o leite, não é isso. É alimentos que são considerados saudáveis que a gente se apega. E aquilo é tão difícil abandonar e às vezes aquilo te faz mal. E eu comecei a identificar, até hoje eu tenho identificado alguns alimentos que não dá certo para mim. Então, assim, eu tenho incluído novos alimentos, colocado novas coisas na minha rotina, né? Para suprir essa desnutrição que eu tive há anos, né? Então, assim, eu sei que não vai ser nada de um dia para o outro. E ainda estou descobrindo alimentos que não são legais para mim, às vezes, sabe? Tipo um enlatado. Enlatado não dá certo para mim. Percebi, assim, fortemente que enlatado não vai. Eu não sei se é por causa do alumínio, não sei. Não dá certo. Temperos. Eu não posso comer nada com vestígio de tempero pronto, sabe? Nada. Isso para mim é um forte gatilho. Então, assim, se eu for na casa de uma pessoa, a pessoa falar, ah, mas é carne. Eu sei que é carne, mas se eu comer aquela carne que tem aquele tempero, se a pessoa colocou um pouquinho do Ajinomoto, já era. Dia seguinte é enxaqueca, é dor de cabeça e a candidíase vem. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tô vendo que ainda eu estou muito sensível. Então, assim, essa inclusão de bons alimentos ainda vai continuar por muito tempo até me sentir totalmente recuperada e forte. Não é de um dia para o outro, né? A gente não pode esperar como um passe de mágica, porque a gente vem se desnutrindo sempre, né? Eu vim praticamente 32 anos da minha vida só fazendo, comendo o que a gente achava ser certo, mas não estava se nutrindo. E eu estou menos de um ano no método, mas eu acredito que eu já colhi muito de tudo, né? Já colhi muitos resultados, muitos, muitos, muitos. Pretendo ter um 10, eu quero ter um 10. Quero ter uma qualidade de vida, assim, boa, quero estar plena, eu quero estar bem. Então, eu quero ter um 10. Não aceito menos do que isso. Não, Quero ser uma boa aluna. e o maravilhoso, não, você já está ótima. E você está curtindo a jornada. Isso que é importante, é curtir tudo isso que você está descobrindo sobre você. Porque não é algo que alguém sabe sobre você. Você está sobre
detalhes sobre a Mayra, né? Detalhes sobre, lá atrás eu já senti algumas coisas e eu não percebia e hoje eu já consigo ver. É como se a mulher, isso acontece com o homem também, mas o homem ele acaba tendo menos sensibilidade de perceber o adoecimento. A mulher tem mais, até por uma questão instintiva nossa, né? Da espécie e tudo mais. É como se a mulher renascesse mesmo, assim, após os 30, e sai dessa castração também, muitas vezes, farmacológica do anticoncepcional e renascesse, né? Aí vem o renascimento e que muitas vezes esse renascimento vem associado à nutrição. Uma coisa não dá para andar separada da outra. E você comentou da nota 7, Mayra, e como que estava no começo do método em relação aos sinais e sintomas? Se você fosse dar uma nota, assim, como que você estava se sentindo? Eu me dou uma nota assim de 3, porque eu tava vivendo, tava começando, tava comendo, tava viva, né? Então, assim, um 3. Mas eu tava com muitas queixas mesmo. Falta de clareza, acho que mental também, sabe? Para tomar uma decisão. Hoje eu tô mais decidida o que eu quero, tenho mais clareza. Eu acho que melhorou muito, muito mesmo, sabe? Então, acho que um 3 no começo, porque eu tava ainda assim, muito fragilizada pela dor também, sabe? Então, a gente fica assim, um pouco infantil, talvez. Ai, muita dor, ai, sabe? E agora não, eu tô assim, determinada. A opinião das pessoas não me influencia, não vai me influenciar. Com respeito à alimentação, porque às vezes a gente sai, às vezes a gente tem amigos, a gente tem pessoas, a gente tem familiares. Ah, mas você já é magra, mas você vai cortar, está cortando todos esses alimentos. Então, assim, essas opiniões não me interessam. Não está me agregando a nada. Não vai me levar a nada, né? Então, eu sei o que faz bem para mim e eu estou colhendo o resultado disso, né? Eu sei bem isso. E isso é um ponto bem importante que você falou, a questão da clareza mental. Porque quando nós estamos no supercrescimento de fungos, a tomada de decisão ela é mais lenta. A pessoa demora mais para decidir e normalmente espera que alguém decida. Por isso que vai na busca de tantos médicos. Então, decide o que eu tenho que fazer, porque você não consegue pensar sozinha em tudo, porque você está irritada, o feminino mexido, a parte infantil está ativada, né? Que é o que acontece com a doença, né? A gente fica com a parte infantil lá no ápice, né? E é bem isso que acontece mesmo. Então, até a pessoa assumir, né, o lado adulto e falar assim, não, eu vou decidir, a partir de agora vai ser assim, leva um tempo para esse processo. E que bom que isso aconteceu com você. E que bom que você está colhendo tantos frutos. E eu vejo que você se cobra, né? Até depois você está se cobrando uma nota 10, mas você está ótima, né? Você já evoluiu muito. E como você mesmo disse, né? É um progresso, né? De anos, muitas vezes, de desnutrição e que o corpo, né? Ele tem essa capacidade maravilhosa de se recuperar e que você só daqui para frente só vai colher mais frutos, com certeza, né? É o saldo positivo aí que vai virar em abundância. Eu quero deixar esse saldo bem, bem positivo. Já está no caminho. Bom, Mayra, obrigada, viu, pela sua participação. Se você quiser Eu que deixar agradeço. uma mensagem para alguém aí que está desacreditado no poder do alimento, da nutrição, o que você falaria para essa pessoa, para essa futura pessoa bem nutrida? Eu acho assim que as pessoas elas devem se priorizar, se amar, se cuidar, sabe? Porque não dá para pôr isso na mão de um médico, de um profissional, de uma outra pessoa. A gente tem que ter o controle, ter o autoconhecimento, sabe? Para a gente poder tomar decisões, poder fazer escolhas assertivas. Então, assim, se priorizar mesmo, sabe? Tirar um tempo para você ter resultados. E a alimentação tem tudo que a gente precisa, né? O medicamento, todas essas coisas vieram com pouco tempo agora, né? As pessoas antigamente elas se alimentavam, elas procuravam tudo na alimentação, era tudo que elas tinham, o alimento era o remédio dela.
né? De um tempo para cá que as pessoas começaram a ficar doentes e procurar remédios. Então, assim, Deus ele criou tudo perfeito. Então, cada vez que eu como uma coisa diferente, um alimento diferente, eu agradeço a Deus, assim, pela sabedoria de ter feito aquele alimento tão saboroso para o prazer da gente, sabe? E é incrível. E colocar pessoas na vida da gente, né, com sabedoria também para nos instruir, como você, né, médicos que estão aí da medicina integrativa, nutricionistas que ajudam as pessoas a recuperar essa saúde, compartilhando o seu conhecimento. É só agradecer mesmo. Obrigada, Mayra. Tenho certeza que isso aqui vai ajudar as pessoas que vão se identificar aí com a tua história e vai ajudar como um impulsionamento. Cada um tem o seu tempo de despertar, né? E tá tudo bem. E que a gente desperte o quanto antes, né? Às vezes leva-se tempo até pela questão aí do excesso de medicações que a gente é bombardeado, né? Porque a mesma indústria que nos alimenta com algo ruim, né? De prateleira, é aquela mesma que vai, com certeza, criar alguma coisa para mascarar o sintoma daquilo que levou ao adoecimento do produto de prateleira, né? Então, É sim, muito verdade. quanto antes a gente sai desse loop, né? E a gente tem um olhar aí mais abundante por aquilo, né? Que Deus, que a natureza nos proporciona melhor. Obrigada, viu, Mayra, pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Um Tenha um grande ótimo dia aí. para você também. Um grande beijo. Ótimo dia, pessoal. Tchau, beijo. Vidas. Beijo.